Fala, investidor, tudo bem? Eu me chamo Lucas Ellerson, estarei fazendo aqui o fechamento do mercado dia 18 de março, nesta quinta-feira. Antes de mais nada, gostaria de pedir para você um favor, que você curtisse esse vídeo, compartilhasse com o seu amigo e não se esqueça de se inscrever no canal. É o seguinte, hoje nós tivemos um dólar bastante tranquilo, né, para poder estar operando, onde que ele fez a abertura nesta região aqui, ele tentou subir, certo? Não houve força suficiente, então ele pegou e desceu, parando aqui bem nesse ponto aqui, fazendo a função de suporte, que é o nosso ponto de volume. O que acontece? Quando o preço ele desloca de cima para baixo, vai fazer a função de suporte. E no suporte, nós efetuamos uma compra. Então, nós compramos ele na sala, nesse ponto 480, e nosso alvo era no 526, onde deu no total aí de 26 pontos essa operação que nós realizamos aí. 26 pontos, não, perdão, 46 pontos, certo? 25 pontos foi no primeiro alvo. Onde que seria nosso primeiro alvo? Num ponto aí, 505, certo? Então, nós tivemos aqui no 505, nosso primeiro alvo, e depois o segundo alvo no 526. Foi a operação que nós realizamos aí. Se você quer saber um pouco mais sobre essa operação, eu mostro um pouco mais detalhado aqui no nosso Instagram, basta você estar clicando aí no link, saiba mais, que vai ficar na descrição desse vídeo, onde tem lá tanto o acesso do nosso grupo no WhatsApp, no grupo do Telegram e Instagram, onde você pode estar vendo alguns conteúdos que está sendo postado lá, certo? Então, houve um rompimento aqui nesse ponto de volume, houve um rompimento nesse ponto de precificação, mas aqui já não estaríamos vendendo, né? A ideia era tínhamos a consciência que esse preço poderia estar subindo mais, porque nós entendemos aí pelo contexto do mercado que ele estava esticado, ele tinha pontos a pagar, né? Tinha pontos que ele tinha que buscar. É como se o dólar devesse essa região vaga que ele deixou aí, certo? Então, houve aqui novamente mais um respiro aqui, onde que não teve força, ele foi buscar nosso ponto de precificação, mas antes de buscar o ponto de precificação, ele saiu atropelando aqui, quase foi no nosso ponto de volume novamente, respeitou o ponto de precificação. O que aconteceu? O que fez? Acabou formando aqui, né, esse pequeno caixotinho, onde que houve o rompimento, respeitando o ponto de volume, aí buscou novamente, aí, o que podemos notar aqui? Respeitou o ponto de volume, aí você pode observar o quê? Que nós temos esse ponto azul aqui agora, né? Mais uma vez, o preço está deslocando de baixo para cima, então os pontos das regiões nas partes superiores, né, acima do preço, está fazendo a função de resistência, e na resistência a ideia é de você vender, certo? Então, o que acontece? Ele ouve que aqui tínhamos a máxima, né? Aqui, nesse caso, eu tirei, mas tínhamos a máxima aqui da Petax das 10 horas, correto? O que aconteceu? Você vende na máxima e pega essa operação aqui vendida todinha, onde que você daria aqui em torno de 60 pontos, né? Ah, Lucas, mas você não vai pegar 60 pontos. Pode ser que você saiu aqui daria em torno de 40 pontos e aqui 17 pontos no mínimo, correto? Onde que ele simplesmente atropelou aqui no nosso ponto de suporte, nosso ponto de volume. Mas se você for reparar aqui nessa região aqui, já é uma região que já estava saturada. Ele pegou e desceu novamente, buscando o ponto de precificação. Houve uma tentativa de um respiro, tá vendo? Ou seja, seria um ponto aí que possivelmente você estaria saído aí da operação. Ele houve respeito aqui novamente no nosso ponto de volume, deu uma respeitada, respirou novamente aqui, para depois ele vir a cair. Então, essa operação seria uma outra operação aí que você estaria vendido aí, certo? Ele veio aqui fazer esse movimento na tentativa de um pullback, né? O que seria um pullback? É quando você pega a favor do movimento. Qual é o nosso movimento? Venda, ou seja, nosso movimento maior que está acontecendo aqui seria uma venda. Então, você pegaria essa venda aqui, vendendo nessa região, pegaria esse pequeno respiro aqui, certo?
certamente você teria saído aqui, né, na proteção, né, dessa operação, onde que ele houve, acabou rompendo aí o ponto de volume, respirou aqui no ponto de volume, né, ou seja, rompeu o suporte, certo? Quando rompe o suporte, o preço fica acima, suporte não, perdão, nesse caso o preço está de baixo para cima, né? Então aqui seria uma resistência. Então quando o preço ele rompe essa resistência, o preço fica em cima daquela região, ou seja, na hora que ele pega e vai deslocar o preço de cima para baixo, vai fazer a posição de suporte. Então toda resistência que é rompida pelo preço, ela vira um suporte. E todo suporte que é rompido pelo preço, ele acaba virando uma resistência, correto? Então, nesse caso, o preço subiu, testou aqui novamente no nosso ponto de precificação aí, veio novamente aqui no ponto de volume, veio aqui, antes de querer romper, ele houve um certo respeito, buscou nosso ponto de volume, houve esse pequeno respiro, buscando mais uma vez aí na nossa marcação na cor azul. Lembrando que essas marcações na cor azul e amarela estão em fase de teste, ou seja, nós não estamos baseando em pegar resultado através delas, porque está em fase de teste ainda. Mas podemos notar um certo respeito que tem nessas marcações. Mais uma vez o preço caiu, foi lá no nosso ponto de precificação, respeitando o ponto de volume, descendo, buscando o nosso ponto de volume novamente. Foi um dólar bastante tranquilo, né? Como vocês podem notar. Então é o seguinte, hoje o dólar ele comportou tranquilo, onde que tivemos boas oportunidades na parte da manhã, certo? Então neste caso você não teria operado aí na parte da tarde, já que teria batido a meta aí na parte da manhã tranquilamente. O dólar ele abriu uma sessão nessa forte queda contra o real, certo? Olha o tamanho desse gap aqui que ele deu, certo? Ou seja, ele já abriu esse gap tremendo aqui, recuando aí até 1,75, até essa região aqui que foi nossa mínima aí do dia no 480 e sendo negociada aí abaixo da marca dos 550, correto? Então é o seguinte, o movimento, porém, perdeu essa força com a alta dos treasuries americanos, que fortaleceu o dólar frente às demais moedas, mas o dólar fechou em negativo hoje, com 0,42% no preço 5.563. Já o Ibovespa, ele fechou em queda, caindo 1,12% e chegando aos seus 115.295 pontos. Acompanhando o desempenho das ações do Wall Street, esse deu o avanço dos rendimentos dos treasuries do título que chegou a 1,72%. Investidores internacionais seguem ampliando suas vendas dos títulos da dívida pública norte-americana. Além disso, o preço do petróleo teve uma queda de 7%. Esse é o fechamento do mercado do dia de hoje. Então, te vejo amanhã. Até mais.